Campeões, voltamos com mais notícias e rumores sobre o mercado nacional português e Diego Costa volta a ser colocado na rota do Benfica, desta feita pela imprensa brasileira, que tinha como ponto de partida uma proposta do Atlético Mineiro ao Internacional Espanhol. Segundo vários portais canarinhos, um representante do dito clube de Minas Gerais avançou para contactos com o jogador, de agora 32 anos, mas os valores colocados em cima da mesa eram cerca de metade dos propostos pelo emblema da Luz. Na prática, o Mineiro estaria a oferecer ao avançado um salário de cerca de 1,7 milhões de euros, quando as águias avançam com 3 milhões e meio de euros anuais. O nome do jogador esteve de facto em cima da mesa de Luís Filipe Vieira e, após o interesse ter sido destacado, o Benfica veio a lume desmentir quaisquer negociações pela contratação do dianteiro. Ou seja, a nível oficial ainda não há qualquer informação se o jogador tem mesmo uma proposta das águias em cima da mesa ou não. Vamos ver em que ponto de situação ficará concluído este dossiê no final do próximo mercado de transferências. JJ foi perentório em afirmar a Luís Filipe Vieira que quer um 8 para a próxima época. É possível que Gedson, que voltará à Luz, no mínimo vai mostrar-se a Jesus na pré-época. Todavia, à semelhança do que acontece com Tino, JJ não quer fazer depender o reforço da posição com o jovem formado no Seixal, e Vieira já deu indicações para que seja agilizada a contratação de um médio box-to-box capaz de transportar jogo e também dar equilíbrio defensivo à equipa. É precisamente aqui que entra o nome de Ugarte, o médio do Famalicão, que já tem aprovação de Jorge Jesus e deu nesta época mostras de enorme potencial. Os responsáveis encarnados olham para o uruguaio como um elemento capaz de jogar nas duas referidas posições e, acima de tudo, veem nele margem de progressão para torná-lo num investimento rentável a médio prazo. Para já, segundo o jornal Record, o Ugarte está à cabeça da lista, apesar de haver outros nomes bem referenciados para o meio-campo, num contexto em que os cofres estão bastante debilitados. Por Alvalade chegou uma proposta da Rússia. O Dinamo Moscou fez uma proposta de 6 milhões e meio de euros ao Sporting por Valentin Rosier, mas o lateral direito recusou rumar ao clube russo. Nesta proposta estavam ainda contemplados 1 milhão e meio de euros dependentes da concretização de objetivos. O francês de 24 anos esteve emprestado durante esta temporada ao Besiktas a troco de 200 mil euros e foi campeão turco. É, aliás, um dos jogadores mais utilizados na formação de Istambul ao realizar 33 partidas. Certo é que o jogador não entra nas contas de Ruben Amorim. Nessa medida, o futuro de Rosier pode passar por uma nova cedência ou pela saída a título definitivo. O defesa, recorde-se, foi contratado ao Dijon em 2019 por 5 milhões de euros. Agora, relativamente a renovações no plantel leonino, o jornal O Jogo avança a intenção dos dirigentes leoninos em aumentar o vencimento do jovem internacional sub-21 Tiago Tomás, isto seguindo uma estratégia de reforço dos honorários dos atletas mais jovens, onde está englobado, por exemplo, também Gonçalo Inácio. Os leões prevêem um aumento na ordem dos 130 a 150 mil euros brutos, com um novo contrato a rubricar com o atleta, estando em cima da mesa a possibilidade de aumentar a duração por mais um ano. Ainda relativamente a valores, pelos cofres leoninos, o Sporting e a casa de apostas Betano estão a negociar um acordo de patrocínio para as camisolas principais do atual campeão nacional. Segundo o jornal O Jogo, as negociações entre as partes decorrem há alguns meses, envolvendo, ao que tudo indica, um espaço distinto da frente da camisola, onde prevalece o acordo abrangente de patrocínio celebrado com a NOS em dezembro de 2015. Os termos de contrato ainda estão a ser discutidos, mas tudo aponta para que as negociações fiquem concluídas em breve, até porque no dia 1 de julho, como é habitual, o Sporting deverá apresentar oficialmente a nova camisola, a qual será da marca Nike, terminando assim uma ligação de 7 anos com a Macron. Ganha cada vez mais força a saída de Nuno Mendes no final da época. Depois do City ter manifestado a intenção de contratar o jovem lateral esquerdo leonino, agora é a vez do rival United. Ora, de acordo com o jornal A Bola, Miguel Pinho, empresário que levou Bruno Fernandes para os Red Devils, é esperado hoje em Manchester, onde deverá ficar nos próximos dias. Além de voltar a estar com Bruno Fernandes, agora que as complicações aéreas terminaram, o empresário poderá potenciar as conversações pelo lateral. Segundo garantiram ao Diário, as hipóteses do empresário sentar-se à mesa com os rivais de Manchester para conversar sobre Nuno Mendes são bastante elevadas.
E por último, fazer referência ao rumor que dava conta do Sporting ter preferência no avançado Thales Magno, que vai mesmo deixar o Vasco. O avançado deverá ser anunciado até quarta-feira como reforço do New York City, a equipa da Major League Soccer, o principal campeonato de futebol dos Estados Unidos da América. O jogador de 18 anos já viajou inclusive para os States para realizar exames médicos. Caso seja aprovado, deve assinar contrato com o clube. O New York City faz parte do City Group, dono do Manchester City. O Vasco receberá 10 milhões de euros pela transferência, caso o jogador atinja metas estipuladas no contrato. É de relembrar que o Sporting tinha o direito de preferência sobre Thales Magno, como tinha sido anunciado pelo presidente do clube brasileiro. Ora, e pela invicta, voltamos a focar-nos, como no vídeo de ontem, no processo de Beto. O avançado do Portimonense ganhou uma projeção mediática inusitada face aos 11 golos que marcou esta época e, apesar do seu potencial ser reconhecido, os Dragões ainda não apresentaram qualquer proposta formal para a sua contratação. O facto de o Benfica ter recuado após algumas explorações iniciais e do Sporting, conforme o jornal Record revelou, não estar interessado no ponta de lança, favorece a posição da SAD azul e branca. A projeção da próxima temporada só avançará a todo o vapor depois de estarem resolvidos outros temas prioritários, pelo que o investimento em Beto teria de ser mais em conta. Nota-se que há um mês a torrente informativa garantia que o Porto estava terminado a pagar 9 milhões por 50% do passe, exigindo o Portimonense 12 milhões pela mesma fatia. Isso cifrava o valor do passe de Beto de 23 anos nos 24 milhões de euros, ou seja, o mesmo patamar de avaliação feito a Nakajima. Posteriormente, o jornal Record avançou que o Benfica estava disposto a pagar 8 milhões por 70% do passe, exigindo os algarvios que fossem envolvidos jogadores como contrapartida adicional. Entretanto, em poucas semanas, e dado que os interessados no estrangeiro também não deram sinais de vida, a nova aproximação ao Porto aponta para 8 milhões por 90% do passe, embora acrescidos de mais 5 de bónus associados ao rendimento do dianteiro. A ligação forte do empresário Teodoro Fonseca ao Porto é um fator decisivo no processo, mas as condições do negócio terão de ser mais favoráveis para os azuis e brancos. Escreve o jornal A Bola que Sérgio Conceição rejeitou uma proposta milionária para assinar pelos russos do Zenit, pois o projeto não é do seu agrado. Neste momento em que os responsáveis e os adeptos do Porto esperam pela sua renovação, todos os cenários estão em cima da mesa, mas a decisão final deverá acontecer mesmo nos próximos dias. E quero fechar o vídeo em destaque porque, segundo a publicação do The Athletic na segunda-feira, Rúben Dias será coroado como o melhor jogador da temporada 2020-2021 na Premier League. O central português, contratado ao Benfica no último verão por 68 milhões de euros, pegou destaca no 11 titular do City e teve contributo decisivo para a conquista do título por parte da equipa de Pep Guardiola. Em relação ao melhor 11 da época, a publicação coloca ainda mais 2 portugueses nas escolhas. O defesa João Cancelo, companheiro de Rúben Dias no City, e também Bruno Fernandes, o médio do United. O anúncio oficial dos vencedores está marcado para a próxima quinta-feira, dia 20. Na época passada, o inglês Jordan Henderson do Liverpool foi distinguido como o melhor jogador. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.